um pouquinho esse começo de sentei. O nosso intestino ele é responsável pela absorção dos nutrientes, certo? E aí o que eu tenho que pensar com relação ao nosso... Quanto maior for a área dele, maior a chance de eu conseguir absorver os nutrientes. E a área de absorção dele já é grande porque ele é longo, né? Ele se preenche ali dentro e se enrola lá dentro da nossa barriga, então ele é longo. Mas dentro dele, ele é feito de vilosidades, né? São dobrinhas, então ele se dobra, se dobra, se dobra para que isso aumente a área de absorção. E essas vilosidades, se eu olhar com o microscópio, elas também são feitas de dobrinhas. Então, o que eu posso pensar, pensando em termos de velocidades, assim. Se eu tiver uma área mais ou menos desse tamanho, né? Se eu tiver uma área mais ou menos desse tamanho de papel, eu vou ter absorção para essas quantidades de linha aqui, em torno de 10 linhas. Mas usando o mesmo espaço e fazendo dobrinhas, o mesmo espaço que eu estava usando antes, só que com dobrinhas, eu tenho espaço de umas 30 linhas para absorção, entendeu? Então, quando eu falo que as velocidades e as microvelocidades aumentam a área, quanto mais dobrinhas, maior a área para absorver os nutrientes. Quanto maior a área, mais nutrientes vão ser absorvidos. E vamos combinar que nem sempre é fácil conseguir comida. É claro que tem gente que tem comida de sobra e até joga fora. Não tem, né? Então, pensando em períodos de escassez de comida, o nosso corpo tem que aproveitar e absorver o máximo possível. E nesse máximo possível, quanto maior a área de absorção, maior a quantidade de coisas que eu consigo absorver, porque ele vai passando, como se fosse uma esteira, vai passando, vai passando, vai passando, e eu tenho que absorver o quanto eu consigo, como se fosse uma esteira passando, e eu pego o que eu consegui, né? Então, claro que se eu tenho um espaço maior para passar, né, vai passando por aqui, vai passando por aqui, a chance de eu conseguir pegar alguma coisa é maior. Senão, na hora que ele chegar no reto, ele vai embora e já era aquele nutriente que eu estou jogando fora. E muita coisa a gente joga fora, né? Então, o ideal é que a gente tenha mesmo uma área de absorção grande para absorver bastantes nutrientes. E uma coisa que ficou fora da última aula é a questão dos tecidos. Nosso corpo é feito de células, isso a gente já tinha comentado, e essas células se reúnem em tecidos, e tem 3 tecidos principais. O tecido epitelial, o tecido deles são lápis para a gente visualizar o que seria o tecido epitelial. O tecido epitelial seria algo assim, células bem juntinhas umas das outras, para não permitir, para servir como proteção mesmo. O tecido da nossa pele epitelial, tecido da mucosa, tudo que protege para dentro ou para fora de um órgão é epitelial. A ideia é proteger, segurar tudo lá dentro mesmo. Tem o tecido epitelial que é das glândulas. As glândulas também são feitas de tecido epitelial e produzem saliva, lágrima, leite e glândulas internas, né, suco e tudo mais. Tem o tecido conjuntivo, que é um tecido de preenchimento. Então, por exemplo, o sangue é um tecido conjuntivo sanguíneo. O osso, tecido conjuntivo ósseo. E aí aqui no texto de vocês tem uma série de sugestões, né? Então e vocês não precisam necessariamente decorar todos a princípio agora. Lembra que a melhor forma de memorizar é fazendo exercícios e voltando nesses assuntos. Mas essa tabelinha que tem aí de tecido epitelial, conjuntivo e muscular, memorizar. Tanto essa tabela quanto a da aula anterior de nutrição. E eu montei as tabelas com o que mais cai nos vestibulinhos. Eu sei que não é pouca coisa, eu sei que biologia, uma das partes, a parte legal da biologia é que ela tem tudo a ver com a gente, e a parte chata da biologia é que tem muito nome para memorizar, mas o jeito mais fácil de memorizar é relacionando com as coisas que a gente... Eu trouxe comida pra gente ver a comida, porque o melhor jeito de você memorizar a nutrição é falando assim, bom, o que eu vou comer hoje? Hoje eu vou comer arroz, feijão, bife e uma salada? Carboidrato. Aonde está a proteína? Aonde estão as vitaminas? Quais vitaminas tem na maçã? Quais vitaminas tem na cenoura? E aí nisso eu vou procurando saber o que eu estou ingerindo, e nisso eu vou lembrando para que serve, por que é importante. O jeito mais gostoso de aprender nutrição. E aí o jeito mais fácil de você memorizar a parte dos tecidos também é fazendo exercício. Tecido pouco cai no vestibulinho, tá? Já vou falar a verdade, eu quase nunca vi uma questão disso em vestibulinho,
mas é uma matéria que está lá na lista do que pode cair, então é bom saber. Tecido muscular é o tecido feito pelos músculos. A gente tem 3 tipos de musculatura: musculatura estriada cardíaca, que é do coração, cardíaco, coração. Tecido muscular liso, que são dos órgãos, é movimento. Já controlou o movimento do estômago? Fala assim, vou fazer meu estômago parar de roncar. Pensa forte, pensamento, o estômago parou? Não, né? O estômago para de roncar se você colocar comida muito rápido, força do pensamento. Não funciona assim. É movimento involuntário, o corpo faz porque alguma coisa está querendo, não está funcionando direito ali dentro, e ele faz com que funcione, né? Ninguém faz o coração parar só pela força do pensamento, então também é movimento involuntário, muscular estriado cardíaco. E tem o muscular estriado esquelético, que é aquele ligado no esqueleto. Esse sim eu consigo controlar. Meu músculo contrai, movimenta os ossos, faz com que eu me movimente. Então toda a minha movimentação tem a ver com músculo esquelética, tá bom? A forma das células muda também, isso tem aí nas tabelas. E aí uma coisa que ainda pode cair dessa parte de sistema digestório é a questão dos dentes. Mas vamos combinar que é um assunto bem tranquilo, né? Então, incisivo, tem os caninos, tem os molares. Qual a função dos caninos? É perfurar o alimento. Função dos incisivos de cortar. Função dos molares, premolares, é de amassar. A função dos dentes é a digestão mecânica com a língua, juntamente com o resto do movimento da boca e os movimentos peristálticos de todo o resto do tubo. Esôfago, estômago, intestino, tudo isso faz movimentos peristálticos. Tudo bem? Então não esqueçam de estudar qual a função de digestão mecânica, está numa tabela bem organizada que eu coloquei para vocês. A parte de digestão química, quais são as enzimas que estão atuando, o que digere, né? E onde cada um começa a ser digerido. Então, amido começa a ser digerido na boca, depois termina no intestino. Proteína, boa parte é quebrado no estômago, mas termina no intestino pelo suco pancreático. E as gorduras? As gorduras são digeridas principalmente no intestino, e tem a bile, que serve ali como um detergente, é produzido no fígado e fica na vesícula biliar e é lançado dentro do intestino para digerir lipídio. Tudo isso está ali na tabela, é fácil de entender, é fácil de compreender. Eu acho que vocês conseguem responder facilmente os exercícios que estão propostos aí, tá bom? Então, bons estudos para vocês, tem exercícios para fazer e a gente faz a correção disso na quinta-feira. Um abraço, tchau, tchau!